Um milagre vai acontecer. Um milagre, sim, eu posso crer. Conheci um novo amor que transforma toda dor. Tão suave, doce, eterno, o Senhor invadiu meu coração, fez brotar gratidão. Existem algumas prefigurações bíblicas, né, sobre a confissão no Antigo Testamento. Ou seja, em Levítico 4, não é que já existisse o sacramento, são prefigurações, tipologias bíblicas, né? Por exemplo, a gente pode perceber que em Levítico 4, as pessoas não se apresentavam diante de Deus, primeiramente para confessar, mas se apresentavam diante de um sacerdote no templo. Já era uma prefiguração da confissão no Novo Testamento. O Scott Hahn tem um livro que ele vai falar várias passagens bíblicas que são prefigurações. É um livro só sobre o sacramento da confissão, né? Que ele escreveu. Está traduzido em português, tem pela editora Cleophas e pela editora Loyola. Muito bom mesmo. Vamos ver aqui outras passagens que dá para entender muito clara a confissão. Mateus 16, do 15 ao 16, o poder de ligar e desligar também se refere à questão do sacramento da confissão. Também João, capítulo 20, do 22 ao 23. São passagens bem claras e clássicas sobre esse sacramento. O perdão dos pecados na nova e eterna aliança. A igreja foi fundada para que seja o Cristo na terra, isto é, para que opere na terra tudo o que Cristo operava, já que ela deveria ir para o Pai. Como dizia Santo Ambrósio de Milão, o Senhor quer que seus discípulos tenham um poder imenso, quer que seus pobres servidores realizem em seu nome tudo o que havia feito quando estavam na terra. Aqui é o decreto sobre a penitência, um dos decretos. O que vai ser falado no livro História Eclesiástica também vai ser o seguinte. No início do século III, Novato, um sacerdote da igreja em Roma, ensinava que não haveria mais esperança para aquele que viesse a pecar depois do batismo. Para ele era inútil o poder da igreja de perdoar os pecados. Novato consegue influenciar muitos membros do clero em Roma. Seus ensinamentos provocaram grande turbulência na igreja católica em Roma, e então o concílio regional é convocado para tratar da questão. Segundo o historiador da igreja primitiva, o bispo Eusébio de Cesareia, este concílio contava com 60 bispos e ainda um número maior de presbíteros e diáconos. Nas províncias, os pastores examinaram em particular, conforme cada região, o que importava fazer. Foi tomada uma decisão geral. Fossem consideradas fora da comunhão da igreja, novatos, simultaneamente com os seus, se rebelaram com ele e adotaram a opinião antifraterna e inteiramente desumana de Novato, relativamente aos irmãos que haviam caído na infelicidade. Era preciso tratá-los e curá-los pelos remédios da penitência. Ou seja, né? Novato, ele declarava essa heresia. O Santo Tomás até vai falar um pouco sobre isso, né? Na Suma Teológica, sobre essa heresia de Novato. Em meados do século IV, o bispo Ambrósio de Milão, pai espiritual de Santo Agostinho, publica uma importante obra contra a heresia novaciana, intitulada Sobre a Penitência, né, que foi a que eu li. A obra reafirmava a ortodoxia da tradição da igreja, recebida dos apóstolos, de que a igreja não poderia negar o perdão dos pecados aos fiéis e que receber especial poder de Cristo exatamente para este fim. Sobre a penitência, foi definitiva para varrer as teses de Novato do seio da Santa Igreja. O Catecismo da Igreja Católica quanto ao sacramento da confissão afirma que é a fé antiga do cristianismo. A Igreja Católica não modificou o Evangelho, como acusam os homens de má fé ou ignorantes da memória cristã. Ao contrário, ensina o Evangelho de sempre, assim como Cristo comunicou aos apóstolos e estes nos deixaram através da sagrada tradição. Vimos que a própria Bíblia dá testemunho
de que Cristo deu aos seus apóstolos o poder de perdoar os pecados. Então aqui é um pouco daquilo que a igreja nos ensina sobre a confissão. Algumas considerações sobre a confissão, né? Santo Agostinho, que teve essa grande experiência de ser perdoado, né? Ele que conhecia essa profunda miséria, ele entendia a importância do sacramento da confissão. Então ele também defendia isso, né? Do perdão verdadeiro, que não se dava somente uma vez, mas quantas vezes a pessoa tivesse de fato arrependido. Santo Antônio, uma certa vez um rapaz foi confessar para ele e, morto de vergonha, não conseguia contar os pecados. Então ele pediu para escrever no papel e, após a absolvição, o papel estava sem nenhum pecado. Uma vez Santa Maria Margarida de Alacoque, ela recebeu a visita de Jesus e uma coisa que foi feita foi o seguinte: o padre fez um teste para ver se essas revelações de fato eram de Deus ou não. E aconteceu que ele mandou Santa Margarida de Alacoque perguntar o seguinte: quais eram os pecados que o fiel tinha contado para ele na confissão? E o Senhor fala para Santa Margarida, para falar para o padre: quando eu perdoo os pecados na confissão, eu esqueço, eu não lembro mais. Ou seja, aquilo foi um tapa na cara daquele padre. E para nós também, né? Muitas vezes nós nos confessamos e ficamos nos acusando. Não é nem com o coração contrito. Não é nem um arrependimento. Às vezes a gente recebe o perdão e fica se acusando. E esse acusar-se não é nem a questão da minha culpa, minha tão grande culpa. É a questão de uma acusação diabólica, muitas vezes, né? Quando essa acusação é sadia, aí tudo bem. Porque os santos nos ensinam assim: quando nós nos acusamos diante de Deus, Ele nos absolve. E quando nós escondemos esses pecados, nós vamos ser acusados no dia do julgamento final e no dia do nosso juízo particular, porque nós não nos acusamos e escondemos o nosso pecado. Então a gente deve ter muito cuidado com isso, né? Tem vários exemplos, né? Até o irmão citou isso. São João Maria Vianney, ele falava o seguinte: quando alguém está na fila da confissão, o demônio impõe nele a vergonha para confessar. Antes da confissão, o demônio ele tira a vergonha do pecador para que ele peque. Mas na hora da confissão, o demônio que tirou a vergonha para que a pessoa cometesse o pecado, ele impõe a vergonha para que a pessoa fuja do padre, né? Não tenha coragem de contar. É interessante também que Santo Agostinho vai falar o seguinte: na hora que nós vamos cometer um pecado, o demônio nos lembra que Deus é misericórdia. Aí quando nós caímos no pecado, o demônio nos lembra que Deus é justiça. Santo Agostinho vai falar que o Espírito Santo faz algo contrário. Na hora do pecado, o Espírito Santo vai nos convencer que Deus é justiça e vai nos dar o santo temor. E se porventura, após tanta luta, nós por negligência não lutarmos o suficiente, cairmos no pecado, o Espírito Santo vai nos lembrar que Deus é misericórdia. Você vê que aqui não é a matemática, né? Mas quando você muda a ordem, pode estar em risco a sua salvação. Ou seja, parece que é a mesma coisa, é algo totalmente diferente. Santo Agostinho vai falar que, e outros santos também, que a pregação da misericórdia de Deus e o mau entendimento da misericórdia de Deus tem levado mais pessoas para o inferno do que a questão da justiça divina. Por quê? Porque em nome de acreditar na misericórdia, as pessoas pecam e acham que podem brincar com a misericórdia. Então a gente deve ter esse cuidado, essa atenção, né? Para que nós não possamos estar brincando com a misericórdia de Deus.